Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje, dia de Santa Teresa d'Ávila. Tinha um monte de gente na expectativa, mas o dia chegou. Hoje tem a exibição do documentário produzido pela TV Canção Nova, o super especial. E já tem gente falando na expectativa do filme produzido pela TV Canção Nova. Hoje, às 3h30 da tarde, a primeira exibição e à noite tem a segunda exibição. Nós vamos conversar com as duas irmãs de comunidade. E você tem uma que conhece demais e vai matar a saudade, que é a Patrícia Mendes, e ela vai dizer como é que foi essa experiência, e também a Jéssica Cristina, como foi essa experiência, né, de representar a doutora da igreja. E hoje também, dia dos professores. Você sabia que Santa Teresa d'Ávila é padroeira dos professores? São mais de 2 milhões de professores no Brasil, mas apenas 3% dos estudantes querem ser professores. O que está acontecendo? A gente vai falar com uma pedagoga e uma professora da importância da relação dos professores com os pais. Então vamos falar de Santa Teresa d'Ávila e também dos professores. O programa está muito bom, fica com a gente porque ele já começou. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus não passa. A paciência tudo alcança, quando a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta. Acho que você conhece, né, esse poema, porque Santa Teresa d'Ávila conseguia traduzir a espiritualidade, a sua intimidade com Deus, com poesia e nos levava para Deus. Né? Foi uma intelectual, né? Mesmo sem ter formação acadêmica, uma santa que reformou o Carmelo, uma mulher forte, de personalidade e que até hoje nos encanta, principalmente pessoas de muitas outras religiões têm ela como referência. E hoje, neste primeiro bloco, a gente vai se debruçar sobre essa história, porque, como disse o Papa Francisco, ela é uma mulher extraordinária. E eu vou começar o bate-papo lendo esse trecho do Papa Francisco, ele interpretando Santa Teresa d'Ávila. E eu quero convidar você já a participar do nosso programa. Lembrando que nós estamos no Outubro Rosa, por isso que eu estou de cor de rosa. Eu tentei todos os dias desse mês vir de cor de rosa, né, gente? Mas é um pouquinho difícil o nosso figurino. Mas você sabe que eu passei por isso. E tá aqui a minha homenagem, né? Claro, tem que lembrar sempre da prevenção. E se você está passando por isso, não desanima. Nós, semana que vem, estamos esperando, né, preparando programas especiais. E eu já falei semana passada, se você passou por isso, por favor, mande para nós, tá, a sua foto deste tempo, conta para nós a sua história e eu vou postar a minha foto no início da semana que vem ou no final dessa semana é melhor, tá? E vou mostrar aqui para você mandar a sua história. Você é sobrevivente do câncer de mama, então eu quero saber a sua história e vamos mostrar para todo o Brasil, porque a gente se ajuda, tá bom? Porque estamos no Outubro Rosa e a gente vai falar sobre o câncer de mama, porque a gente não podia deixar de falar sobre esse assunto, tá bom? Mas vamos conversar, começar o bate-papo. Elas já estão aqui lindas e maravilhosas. Jéssica Cristina, minha irmã de comunidade, super bem-vinda. E a gente vai, claro, tomar um café, né? E você, Paty, que bom. Dia. Eu não falei que você ia matar a saudade, ela tá aqui, gente. Ela é a nossa parceira do Manhã Viva, né? Isso. Com certeza você vai matar a saudade dela outras vezes, né, Paty? Continua parceira, né? Continua, né? Continua, por favor. Enquanto eu vou fazer a primeira pergunta para vocês, eu vou servir vocês um cafezinho da nossa padaria Vovó Josefa, nossa parceira de sempre. Sempre traz um bolinho e é para pessoas especiais sempre, tá? Obrigada. Gente, que emoção, né? Sim. Hoje, eu tava tão ansiosa. Ó, você E nossa, e todo mundo. e tem. O Riva diria que você é a torcida do Flamengo, eu diria eu e a torcida do Corinthians, Tony. Eu também, Corinthians. Gente, que emoção, que superprodução. Sim. Nós Que estamos coisa assim numa fantástica. expectativa imensa. As pessoas aqui, até que trabalham nos departamentos, dizendo que vão parar 3h30 da tarde. Não, pra eu vou assistir. parar. Meu filho vai estar numa atividade. Eu falei, nossa, eu vou parar. Mas eu até perguntava, é meia hora, não 1 hora. Então eu falei, é um filme, gente. Isso. E olha, para te dizer, produzir 1 minuto de televisão não é brincadeira, mas 1 hora. E 1 hora de superprodução.
né? Sim. Então, você fez Teresa d'Ávila mais nova e você mais madura, isso? Mais Isso madura. mesmo. A Jéssica, ela costuma dizer que é mais velha, mas é mais madura, tá, gente? Mais madura, né? Porque eu tô nessa fase. Aí eu vou dizer mais madura, por favor. Tá, Jéssica? Tá bom, pode deixar, vou falar mais madura. E vamos começar por você. Sim. Você fez Teresa com que idade e que tempo da vida dela? Fala pra nós. Eu fiz Santa Teresa com 20 anos, né? Quando ela entrou no convento. Eu entro nessa parte, né? A parte que ela entra no convento, se decide, uma mulher decidida. Você não tem noção, não. É uma mulher decidida. Ela não teve dúvida. Desde criança ela já tinha esse anseio, né? E ela foi, chegou lá no convento. Então eu faço essa parte dela jovem, com todos os processos. Eu vou até na parte do Jesus flagelado. Aí entra a Patrícia. Uma experiência forte que ela vive com Jesus flagelado. É. Porque no convento que ela entrou, tinham mais de 150 freiras. Era para ser um convento de clausura. Mas naquela época era um convento que foi perdendo a espiritualidade. E tinha muitas visitas, diariamente. Visitas, assim, de pessoas de uma classe social mais elevada, políticos, que iam lá se aconselhar com as irmãs. Mas acabou que essas visitas tirou aquilo que era o essencial do mosteiro. E a Teresa, ela vivia inquieta com tudo isso, né? Nessa juventude. 20 anos que ela passou, desde os 20 até os 40, ela viveu nessa inquietude, porque ela não se conformava, porque ela entrou para o convento para viver uma outra realidade. E ela era uma das irmãs mais requisitadas, porque ela sempre foi muito comunicativa, né? Muito inteligente. Então as pessoas iam lá para se aconselhar, para conversar com ela. E o Papa falou de Santa Teresa uma característica interessante. Ela falava o que ela pensava, Jéssica? Falava? Falava. Igual você. Ela Tem respeito humano. ela era bem autêntica. Sim. Bem. Ela falava e ó, bem eu mesmo. Eu me encontrei muito nela. A gente estava até falando nos bastidores, Isso. né? Foi uma escolha de Deus nos personagens. Foi muito bonito que nos bastidores nós percebemos que cada pessoa que estava no Santa Teresa d'Ávila foi escolhido a dedo, porque cada parte que você ia fazendo era como alguma parte da minha vida, tipo, eu estava vivendo, né, não é novidade para ninguém, eu voltei para Cachoeira por causa da saúde. Então eu peguei a parte dela que ela entra ali pro convento, né, aquela decisão, aí eu lembrei do meu chamado, né, minha decisão de deixar os pais, o sofrimento que ela teve em deixar o pai, e depois ela ficou doente. Então, eu peguei essa parte da doença e depois ela fez uma experiência com flagelado. E eu falava, por que não foi a Patrícia, né? Porque a Patrícia podia fazer a parte do flagelado. Não, e fui eu. Então, no momento que eu vivo, na parte da confissão, né, Paty, eu falei, porque tem uma hora que Santa Teresa, ela não quer nem mais ela não quer mais nem orar, não quer mais nem rezar, porque ela não sente Deus. E foi as coisas que eu vivi. Então, a gente estava comentando que a experiência que nós vivemos, os primeiros a fazer a experiência com Santa Teresa d'Ávila fomos nós, sabe? Foi uma mística, né? Essa gravação foi uma mística. Foi muito forte. Cada Muito cena forte. que, como ela disse, que a gente vivia, repercutia naquilo que a gente estava vivendo pessoalmente, cada um. E os que estão por trás, né, da dramaturgia, cinegrafista, iluminador, um abraço para todos eles, porque esse é outro lado da história que a gente tem que voltar a frisar. A equipe da dramaturgia, né? Eles também viviam junto com a gente e viviam a excelência no trabalho, né? A gente foi para Barbacena quando era a fase da Teresa mais madura, né? A gente brinca, eram 7 horas de viagem, mas a viagem foi tão intensa, de um dia para voltar no outro. Tava um frio, 6 graus à noite. Eu gravei assim, praticamente só com sapatilha, sem meia. Tava com muito frio, voltei com um resfriado forte de lá. Mas a gente brincava que eram 50 horas na van, né? Porque a gente viveu tudo intensamente. O zelo que foi colocado nessa gravação. Pode ser que você veja, assim, que esteja faltando alguma coisa técnica no filme, não é? E vai ter mesmo. Mas eu tenho certeza que Deus vai compensar com a graça dele. Porque foi muita oferta de sacrifícios. Teve muitos sacrifícios durante as gravações, né? Eu mesma fui visitada, assim, por dores imensas. Assim como que uma espada transpassando a minha alma. E foi muito doloroso. E ofereci tudo isso por cada pessoa que vai assistir o filme. Mas mais para o final do filme, eu toquei na glória de Deus. Eu pude viver, sim,
experiências Não, místicas e o pouco profundas. que eu vi o quanto que vocês entraram mesmo Sim. no personagem, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, eu vou ler aqui um trecho do que o Papa Francisco falou de Santa Teresa. Ele falou por ocasião, em 2015, do 5º centenário de nascimento de Santa Teresa. Ele falou assim: Teresa foi conquistando o seu espaço não com uma revolução estéril e gritos na praça, mas sim pela sua vida de oração, pela sua capacidade de diálogo, de escuta dos teólogos, mas também com sua humildade, que é capaz de destruir os muros da autossuficiência e do machismo, do mundo social e da igreja do século XVI. Teresa não desanima e diz o que pensa e o que ela sabe por experiência. Abre aspas, ele cita Santa Teresa: eu falo só o que sei, só do que tenho experiência, fecha aspas. O que vocês aprenderam como mulher, olhando a mulher que é Teresa? Tanta coisa. Uma delas é a determinação. Que mulher Determinada extraordinária. Isso, ela usa esse termo, né? Determinada determinação. É o que o Papa fala, né? Ela não desanima. É uma mulher que não desanima. E olha quanto sofrimento essa mulher passou. Porque, gente, é impossível colocar em 1 hora de filme a vida de Teresa. Então, a gente vai dar, assim, aquele gostinho para você querer se aprofundar. Depois do filme, você vai ter que ir atrás, igual a gente. Quando a gente foi gravar, ela foi pesquisando livros e ela tem uma riqueza na literatura. Ela contribuiu muito com a literatura espanhola e a literatura mundial. E se falando em espiritualidade, porque ela é mestra da oração, por isso que ela é padroeira dos professores. Ela é mestra, né? Ela é a mãe da espiritualidade. O Papa da época definiu, não é? Então, nós aprendemos muito com Teresa. Eu aprendi que eu não posso me entregar por qualquer coisa, eu não posso desanimar. Vão vir as tribulações, vão vir os sofrimentos, vão vir enfermidades. As pessoas vão te abandonar. E Teresa, você vai ver um pouquinho no filme, né? O que ela passou. E sofreu com outras pessoas também que foram perseguidas por causa dela. Mas ela jamais desanimou, jamais. E sabe o que é interessante também? Falar, porque muitas pessoas podem estar nos assistindo, pessoas que frequentam a paróquia, sim, não é? Sim. Aí tem aquela história, né? Aquele padre, aquela irmã da pastoral tá me perseguindo, vou deixar de ir para a igreja. Teresa foi perseguida dentro da igreja. Dentro da igreja, Jéssica, e ela não desanimou. É importante a gente olhar os sinais. Ontem a gente estava falando de irmã Dulce. Sim. E veio aqui o Denis Duarte. E ele falava justamente sobre isso, né? Que os santos, eles são sinais para nós e nos ajudam, né? Então, a gente falava aqui para o pessoal, né? E quanto que a gente, quando mergulha na vida de um santo, nos dá desejo de santidade, né? E eu me emocionava falando de irmã Dulce, e a gente aqui falando de Santa Teresa, eu tô lembrando de tantas frases que a gente vem saindo em missão, quando a gente vai atender, né? E o padre tá... Às vezes não é nem o padre, às vezes é um irmão paroquiano ali, eu não vou mais para a igreja. E quantas vezes ela foi perseguida? Ela foi perseguida pelas próprias irmãs que estavam no convento, né? É triste a gente ver isso. Pelo Carmelo, né? Pelo Carmelo, pelos padres. Mas Teresa também, creio eu, né? A gente não fala isso no filme, mas eu creio eu que ela entendeu que o inimigo dela não eram os irmãos, né? Isso faz toda a diferença. Ela olhou além. Ela olha além, assim, a todo momento, né? A todo momento ela é muito de Deus. Você olha assim, é uma pessoa que às vezes você não tem como dizer em palavras, porque é muito difícil você ser perseguido dentro da igreja, né? É um lugar que você acha não que espera. não espera. Você não espera não isso. espera. Você espera só ser acolhido e amado. E de repente... E a perseguição dela também partiu por quê? Porque ela não estava conformada com a situação do Carmelo, que ele saiu da essência, né? As irmãs, na época, elas tinham como que fala, né, a palavra? Como se fosse uma pessoa que cuida delas. As que tinham mais dinheiro. Tinha classes. Que patrocinadas, benfeitoras. Então, as que mais tinham, o hábito era diferente. Elas tinham isso. Até os hábitos. Quem tinha mais condição diferentes. financeira, tinha até empregadas, servas. Isso.
elas faziam um hábito diferente, algumas com rendas, cada uma tinha o seu jeito, conforme a sua classe social. E as mais pobres chegavam a passar fome dentro do próprio convento. A diferença, né? Mas, que a gente diria hoje. mas o bonito é que Santa Teresa viu que ela estava saindo da essência e que Deus pedia mais para ela. Ela é como São Francisco, né? Ela desconstruiu e reconstruiu, porque era na época da reforma da igreja, né? A igreja estava vendo muitas coisas nessa A reforma época. protestante estava começando na de igreja e Lutero. ela ficou inconformada com isso. Então, ela é uma grande defensora da igreja. E quando ela viveu a conversão aos 40, por volta dos 40 anos, o que ela quis realmente era reunir um grupo pequeno de irmãs junto com ela que tinha o mesmo ideal de viver ali a pobreza, a castidade e a obediência. Os conselhos evangélicos. Era só isso. Só isso que ela queria. E Paty, você falou exatamente o que eu ia já perguntar. Aos 39 anos, ela leu as Confissões de Santo Agostinho e ela deu uma guinada na vida dela. E aí eu pensei, né? Eu fiz 40 anos. Vamos dar uma guinada. Vamos dar uma guinada na vida. Aquilo que não converteu, dá tempo ainda. Porque Sim. a gente vai lendo e muitos santos, claro, né? Desde cedo, mas é você que ainda está querendo, né? Dar uma guinada, dar uma virada de página. Veja, Santa Teresa d'Ávila, né, com 40 anos, claro, ela provavelmente já era santa, né? Mas ela provavelmente vai dizer que não, na época, se perguntassem para ela. Mas ela deu uma guinada na vida dela, né? Dá uma esperança para nós, né, que estamos nessa até fase. Até os 40, até ela viver essa experiência profunda com Santo Agostinho, que foi um sacerdote, até Isso, tem essa foi em cena, confissão. né? O sacerdote deu o livro para ela, dizendo que a vida dos santos nos ajuda. Tem um conselho para você, né? A vida dos santos. Procure ler, procure conhecer Santa Teresa d'Ávila. Foi nessa experiência lendo Santo Agostinho e também uma experiência com Santa Maria Madalena. Sim, não é? Fala, é a sua irmã. gente, é a minha cena. Eu fiquei impactada. Eu fiquei impactada. Quando eu cheguei lá no local para gravar, o local ele estava com aquelas músicas gregorianas. Então eu fiz uma experiência fantástica, né? Que não vem agora partilhar. E era uma imagem. E aí depois eu fui para esse local, né? Que a gente levou o quadro e foi uma experiência linda que eu não sei Jesus nem Chagado. dizer. Que Teresa É um d'Ávila... quadro que Maria Madalena, ela está, só aparece o pé, né, de Jesus, e ela está ali aos pés. E Santa Teresa, ela faz essa experiência, né? Depois ela vai fazendo outras experiências também, mas essa foi muito forte, né? Eu fiquei, nossa. Qual foi a cena mais difícil para você, Paty? Ai, Jesus! Olha, para começar, curiosidade, né? A minha primeira cena já foi da levitação. Nossa, Começou primeira. levitando. Não é difícil para você, né? Com esse corpinho. Não, deixa, chama o Glauco, iluminador, que ele vai te contar. Ele falou para mim assim, que bom que você é magrinha. Ele fez o teste sem o hábito. Só vai puxar um fio. Eu fiz com aquele equipamento de rapel, né? Daí ele me puxou tranquilo. Coloquei o hábito. Hábito, gente, não é só uma túnica, né? Era muitas tem a parte roupas. de baixo, tem o escapulário. Várias camadas. Tem a capa. Quando ele foi me puxar, coitadinho, o Glauco suou bastante e teve que pedir ajuda para as duas pessoas me puxar para levitar. E imagine você sendo puxada, você tem que fazer aquela cara de êxtase, né? Mas isso foi, assim, até tranquilo. Depois teve a transverberação, que é o momento que o anjo, com uma lança, ele fere o coração dela. E ali ela vive uma experiência mística muito forte. Para viver essa cena, eu tive que mergulhar. Eu tive que pedir a graça a ela, Teresa, me ajuda a experimentar ao menos um pouco do que você experimentou. Que ela descreve, né, se você for pesquisar, a transverberação de Teresa d'Ávila, ela escreve em detalhes que o anjo feria, mas ao mesmo tempo era um amor de Deus ali, né, selando o coração dela. E mais tarde, depois que ela morreu, viram que ela tinha uma marca, uma cicatriz no peito, que só depois da morte dela que foram ver, né? Foi uma experiência muito forte. Mas cada cena que foi selecionada com muito carinho pelo Mateus, roteirista, né? Não tinha como você não mergulhar. É aquilo que eu falei, né? Ressoava no que eu estava vivendo. Eram momentos assim dela lutando pela igreja, daquilo que ela acreditava, não é? E a oração. Porque nesses 20 anos que ela viveu, os primeiros 20 anos dentro do Carmelo, ela não conseguia rezar, né? Ela tinha muita dificuldade para rezar. Ela rezava aquelas coisas que eram já hábito, né, ali, que era da rotina do Carmelo, mas era como se fosse apenas uma rotina.
ela não tinha aquele relacionamento com Deus. Ela não tinha ainda intimidade com Deus. Aí, a partir dessas experiências com Santo Agostinho, com Santa Maria Madalena, essas experiências místicas, aí a Teresa se torna mestra de oração. Nossa. Olha só. E a importância do sacramento, porque foi a partir de uma confissão, né? Sim. Então, como é importante a gente buscar os sacramentos e a direção espiritual também. Não caminha sozinha, né? Ela muito caminhava nos livros, porque eu acho livros que espirituais. Vamos Livro. aprender com ela, né? Vida Livros dos espirituais, né? Vida dos santos. bons amigos que te levem para Deus. Ela fala muito da amizade, Fala. né? E uma coisa que ela falava assim, que também não adianta ter só os livros, precisa ter um bom diretor e um bom confessor. Olha. Isso ficou para mim, ó, gravado. Porque ela poderia ter ficado... Porque ontem a gente falava também sobre isso. Eu perguntava para o Denis, né? Ela nasceu... A irmã Dulce nasceu já santa. Muita gente fala isso, né? Sim. Ah, já nasceu já, predestinada para ser santa, né? Então, eu não vou... Eu vou morrer sem ser santa, né? Eu já Sim. ouvi muito falar isso, não sei vocês. E ele dizia, não, é esforço da pessoa. Então, já pensou se Santa Teresa não busca os sacramentos, né? O diretor espiritual, os livros espirituais, ela poderia ficar como as outras, né? Assim. E ela, inconformada, busca os sacramentos e vai se santificando e dá essa guinada. Então, nós somos chamados também, né? A buscar nos sacramentos e dar essa guinada. Não sei qual guinada Deus está te chamando. Sim. Mas aprender com Santa Teresa d'Ávila a buscar esses sacramentos, porque essa foi uma grande guinada. Mas qual foi a tua cena mais difícil, Jéssica? Você vai escapar da pergunta, não. Como a Paty falou, né? Em todas as cenas foi escolhido a dedo, graças a Deus, por Deus, né? Então, cada uma teve uma experiência, eu tive uma experiência forte com Deus, de reencontro. Mas a mais difícil para mim foi com o flagelado. Foi difícil para entrar na cena também. Eu lembro que eu ajoelhei, né? Eu não tinha feito a parte, porque as cenas elas são feitas assim, não como diz, sequenciais, né? A gente vai fazendo uma aqui, uma ali. E eu fui fazer com o flagelado antes de encontrar ele, que ela tem essa experiência com o flagelado, porque ela chega no quarto dela e, né, encontra ele ali e ela tem uma Êxtase. não sei se é um êxtase, mas ela vê mesmo Jesus flagelado, né? Ela tem essa visão. E aí eu fui fazer, aí eu ajoelhei e o pessoal da dramaturgia não sabia o que eu vivia, né? Porque eu tinha acabado de chegar ali, né? São os meus irmãos de comunidade. E eu cheguei, ajoelhei e falei assim, Jesus, o Senhor sabe de todas as minhas necessidades. Mais do que fazer uma cena que seja para as pessoas, eu quero fazer uma experiência com flagelado na condição que hoje eu me encontro. E assumir o que eu estou vivendo, porque é uma via de santificação, né? E ali eu olhava para Jesus e eu falava, meu Deus, até para tocar na ferida eu tinha sabe, eu não queria tocar, porque parecia ser tão real para mim, mas tão real, que aí eu entendi muitas coisas que hoje eu vivo, né? Aí a gente se emociona agora. Que em meio à situação que hoje eu vivo, né? Com a depressão, né? Como uma missionária pode viver isso? Que Deus está aí. E que em meio à morte eu encontrei vida, né? E que dá para continuar. Dá para continuar porque Ele está comigo. Em todas as situações que eu estou vivendo, Ele está comigo. Então eu digo assim que só de eu ter feito essa experiência valeu a pena. De não desistir, né? De querer continuar a viver, de saber que é um dia por vez e que a santidade ela não vem assim do dia para o outro e que eu preciso aprender a amar a Deus, né? Eu falava para as meninas que mais do que eu querer ser santa, eu preciso querer amar a Deus, porque quando eu realmente amar a Deus, o resto é consequência. Essa tem que ser minha meta. Obrigada pela sua partilha, porque a gente sempre está recebendo, né, testemunhos aqui de pessoas que passam por isso. Então, com certeza, suas lágrimas vão ajudar muitas pessoas, né? E também a buscarem esse mesmo caminho, né? De olhar para o flagelado, de olhar para... E também de assistir. A gente vai ver agora um pedacinho para deixar você com água na boca. Se organize, porque a primeira exibição é às 3h30, a segunda... 10h30. 10h30 da noite. Então tem duas opções, tá bom, gente? Vamos ver um pedacinho da chamada do filme de Santa Teresa, produzido pela TV Canção Nova.
Não creio ser merecedora que Deus se revele a mim. O que faz quando essas coisas acontecem? Eu apenas rezo e medito, e quando me dou por mim, já está acontecendo. E se vivermos nós como eles, em profunda oração e contemplação, Como os primeiros carmelitas. Tenho algo mais interessante a lhe propor. Elas só querem obedecer o espírito original do Carmelo. Nada além disso. Não creio ter pecado por desobediência, pois tudo o que fiz foi com a aprovação de Roma e deste bispado. Meu livro foi vetado pelo Tribunal do Santo Ofício. Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher. Com a graça de Deus, uma força. Com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. Gente, arrepia. Ai, meu Deus, gente do céu. Que Deus abençoe muito, muito. Tem participação aqui, eu vou ler. Vamos ver. Quem participou? Ai, meu coração de emoção. Andréia Casso. Bom dia, lindas mulheres de Deus. Moro em Caxias do Sul, cuja padroeira é essa grande Santa Teresa de Ávila. Minha pequena Maria Augusta, minha filha, tem muito amor por essa santa. Quando vamos ao Carmelo do Menino Jesus, ela não quer mais ir embora. Coisa mais linda, né? Valéria Dória, não perco por nada, já estou ansiosa. Fazer uma pipoquinha e curtir, isso mesmo. Ai, amei, fazer uma pipoquinha e curtir, isso mesmo. Meninas, muito obrigada. Nós que agradecemos. Agora é emoção, né? Assistir, coisa boa, muito bom mesmo. Obrigada pela partilha, encheu meu coração. Porque a gente termina sabendo mais coisas da santa, né? Porque com certeza vocês mergulharam na história dela. Um beijo grande. Pati, onde é que o pessoal te encontra? Que o pessoal tá morrendo de saudade. Rádio Canção Nova, aplicativo, radio.cançãonova.com, tá bom? radio.cançãonova.com, tô lá. Linda, e continua Obrigada. nossa parceira aqui. Sim. Gente, a gente vai para um brevíssimo intervalo e como eu falei, hoje é dia dos professores. Santa Teresa d'Ávila é padroeira dos professores e a gente vai falar dessa relação dos professores e dos pais. Vamos bater um papo sobre isso e desde já, parabéns a todos os professores. Minha mãe é professora, um beijão, mãe. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Programa Manhã Viva de volta, hoje dia de Santa Teresa d'Ávila, mulher forte, mulher de Deus. No primeiro bloco a gente conversou com as duas irmãs de comunidade, missionárias da comunidade Canção Nova, que representaram Santa Teresa d'Ávila no especial produzido pela TV Canção Nova, que vai ao ar hoje, 3h30 da tarde e 10h30 da noite, imperdível, gente. Elas falaram qual foi a experiência delas. Se você perdeu, vai lá no Play Canção Nova, você pode compartilhar, tá bom? E hoje também é dia dos professores, são 2,5 milhões de professores no Brasil, mas apenas 3% dos estudantes querem esta profissão no futuro. O que está acontecendo, né? Tão importante o professor estar presente na nossa vida desde o começo até o fim, porque a gente não pode parar de estudar. E hoje a gente escolheu como tema, tantos temas a gente poderia falar quando se fala de professor, né? Mas hoje a gente vai falar sobre essa importância da relação dos pais com a escola. Porque não é só colocar na escola, né? A participação ali, a interação dos pais com a escola, até onde vai a escola, o que a escola espera dos pais. É muito importante você enviar a sua pergunta para o nosso bate-papo, né? Ficar interativo e também responder suas dúvidas. Eu não sei qual é a faixa etária do seu filho, qual é o nível escolar do seu filho, mas é muito importante porque, como eu digo, está na hora do especialista. Manda a sua pergunta, tá bom? Porque elas vão responder. Eu já quero chamar aqui a Ana Luísa Sinieg, pedagoga. Muito obrigada. Já veio aqui no nosso programa. Ela é ótima, gente. Vai responder suas perguntas, não vai? E a Evelyn Godoy Ferreira, por favor, professora. As duas do Instituto Canção Nova, né? Tem uma esperança... Opa! Tem experiência no Instituto Canção Nova e a gente vai conversar justamente sobre essa experiência e essa importância. Primeiro, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Eu sei dessa data, porque minha mãe é professora e a gente sempre faz uma surpresa para ela. É tão importante, né? O carinho, comemorar, homenagear, porque é uma profissão de tanta dedicação, de tanta entrega,
de tanto amor. E quando eu vi essa estatística, apenas 3,3% dos estudantes querem ser professores. É triste, né? É muito triste. O que vai ser de nós sem vocês, por favor? Então, que Deus, né, motive, né, essa vocação para mais pessoas. Eu cresci, né, vendo minha mãe ensinando. E como é bonito. Minha mãe hoje é grata a um padre que ajuda ela hoje espiritualmente, que foi aluno dela. E quem reconheceu foi ele. Você é minha professora. Foi minha professora e nunca mais esqueceu. É tão bonito, né? Marca, né? Marca para o resto da vida. Então, você também que quer fazer sua homenagem à sua professora, manda para nós o nome da sua professora, a foto da sua professora, tá bom? Que a gente vai colocar aqui a foto da sua professora, porque hoje é dia de homenagear os professores. Parabéns mais uma vez. Vamos lá. Ana, começando por você. Ana, essa relação pais, né, e escola, qual é o ideal dessa relação? Vamos começar por aí. O ideal é a confiança, né? O primeiro passo para uma boa relação é a confiança. E aí a importância dos pais confiarem na escola, mas a escola também ter essa confiança na primazia da educação da família, que é dos pais. Então, o Papa Francisco diz que a primazia da educação dos filhos é dos pais. Ah, inclusive a frase está até aqui, ó. Olha, muito bem, ó. A produção até separou, olha que legal. O amor na família, olha, a educação dos filhos, ela não pode ser terceirizada. O amor na família é uma dinâmica de crescimento contínuo. Na exortação apostólica Amoris Laetitia, Papa Francisco quer incentivar o amor a se expandir sem limites, o que exige cultivo do casal e deve transbordar primeiramente para os filhos. Quando nós, pais, abrimos mão dessa realidade, da característica essencial, estamos correndo sério risco de tropeçar nesta missão tão linda que o Senhor nos confiou. Então, a primazia é dos pais. E a escola precisa entender que essa primazia é dos pais. A prioridade da educação é dos pais. Mas ela entra como essa colaboradora desta educação. Então, a importância dos pais, junto com a escola, está nessa harmonia. Porque é essa harmonia baseada na confiança que gera o desenvolvimento da criança. É assim contigo no dia a dia, Evelyn? Sim, com certeza. A gente vê que quando os pais transmitem confiança para a criança, ele chega muito melhor na sala de aula. Confiança na escola. Isso. Quando o pai mostra que confia na escola. Isso, e chega confiante. Olha, que ele legal. estar ali, que ele vai aprender, que é um ambiente que o pai confia. Então, isso transmite na sala de aula, porque a criança... Eu sou professora de educação infantil, dos séries iniciais, né? Então, às vezes, a criança está acostumada só em casa, está acostumada só com os pais. E aí, quando chega na escola, um ambiente diferente. São amigos diferentes, as professoras diferentes, né? Não tem um convívio. E quando o pai transmite essa confiança para a criança, o desenvolvimento é muito melhor. Porque o pai, quando chega, ai, meu filho, tem pai que chega chorando. E o que a criança vai pensar? Nossa, meu pai está chorando, é um ambiente ruim, é um ambiente, né, triste. Mas quando o pai chega confiante, não, filho, aqui é um lugar legal, um lugar que você vai aprender, fazer amizades. Então a criança desenvolve muito mais rápido. O contrário também. E o contrário, o que acontece? Quando o pai passa a desconfiança, Ana? Então, quando o pai passa a desconfiança, toda relação afetiva, a base é a confiança. Certo. E o desenvolvimento cognitivo, a base é a afetividade. Então, se você passa desconfiança, a afetividade ela não está bem consolidada. E se não tem afetividade, não tem desenvolvimento cognitivo. A base do desenvolvimento da criança, da parte de cognição, de aprendizagem, é a afetividade. E a confiança é o primeiro passo para a construção de afetividade. Então, o pai que passa desconfiança, o filho não vai estar totalmente livre para viver aquele momento. Então, a professora não consegue entrar nesse processo de desenvolvimento. Precisa todo um processo, todo pedagógico, para que essa confiança primeiro seja instaurada, para depois o desenvolvimento e a aprendizagem possa acontecer. E como que é feita essa abordagem do pai? Tem uma frequência? Qual é o termômetro para saber
quando ouvir os pais, de quanto e quanto tempo, porque às vezes os pais podem ter essa dúvida, né? Muito bonito porque o Papa Francisco, ele fala muito disso, dizendo que é para a escola deixar os pais participarem da vida escolar. Não existe uma divisão escola e família. Então, primeiro, é essa liberdade. O pai precisa se sentir livre para estar e saber da escola do seu filho. Não deve existir um muro que divida esse processo. Depois disso, precisa sim de uma frequência, justamente para que o pai acompanhe como o filho chegou, depois de 2 meses, como ele está. Iniciando mais um tempo, como ele está e como ele pode ficar. Então, todo esse acompanhamento, ele precisa ser livre, no sentido de que a escola deixa os pais também participarem da vida escolar do filho. E como os pais ajudam? Aqui a gente tem umas fotos, isso são atividades no Instituto? São atividades. Ai, que legal. Estão fazendo o que aí? Culinária. Culinária. Aí foi uma atividade de rodinha com as crianças. Sim. A professora Eveline, ela gosta muito de atividades com os jogos. É Eveline? Eveline. Os jogos, né? Os jogos. Isso foi para comemorar o Dia das Crianças, uma borboleta. Importante, né? E Sim. como que os pais, na hora dessa conversa com o professor, podem iluminar o professor em sala de aula? É a confiança mesmo. Eu acho que o diálogo e falar para as crianças a importância de estar ali. Que ali ele vai ter novas experiências. Eu, como professora, eu procuro diversificar as atividades. Cada criança aprende de um jeito. Então, a importância de atividades diferenciadas. E eu procuro fazer isso na minha didática. São jogos, porque tem crianças tímidas, tem crianças mais agitadas. Então, a gente tem que atingir cada criança. No caso dessas crianças que são mais agitadas ou têm algum comportamento, na conversa com os pais podem trazer informações que são importantes para iluminar ali a abordagem do professor? Quem conhece a criança é o pai, né? A escola ela vai receber esta criança, mas quem acompanha e conhece aquela criança é o pai. Então, a importância de, no primeiro momento, ter um atendimento entre os pais e os professores, para que o pai apresente quem é aquele filho, quem é aquele aluno que está ingressando na escola, né? Porque os pais têm alguns comportamentos que o filho demonstra em casa que pode ajudar na escola, no sentido, olha, quando ele se sente muito exposto, quando ele se coloca em evidência, ele fica meio retraído. Então, professor, cuidado, não coloque tanto meu filho em evidência. E o professor vai construindo sua didática a partir da verdade daquela criança que o pai, naquele momento, vai trazendo para o professor. E aí entra essa questão da confiança, porque, por exemplo, o pai que chega e fala mais do seu filho na sua intimidade. Isso ajuda o professor a conhecer melhor aquela criança? Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. Porque quando a gente sabe a história da criança, a gente olha um todo ali. Por que essa criança está agitada? Por que essa criança está chorando? Tem crianças que a mãe fica grávida e a criança fica mais chorona, querendo mais carinho, mais atenção. E quando o pai já avisa, olha, ela está diferente, porque em casa vai chegar um irmãozinho. Então, quando a gente sabe, a gente já olha com profundidade para aquela criança, porque são muitos, né? São 20 crianças. Então, se o pai já alerta, a gente já fica com um olhar mais atento. Isso é muito legal, porque a criança é uma esponjinha, né? Tudo que vive em casa vai demonstrar isso na escola. Se a criança recebe amor, carinho, atenção, ela vai refletir isso na escola. E a mesma coisa quando a família está com problemas, a família tem a briga, né, entre os pais e a criança vê aquela briga, ela chega mais agressiva, batendo nos amigos, né? Então isso é muito importante, ter esse olhar atento. E cada criança é uma criança. Ana, quando que os pais, quais são os sintomas dos pais que estão começando a ter esse problema aqui que o Papa alertou, terceirizando? Sim. Quando que a escola começa a perceber que aqueles pais estão esperando além
dá conta dos pais. Sim, o Padre Jonas diz que educar é formar homens novos para o mundo novo. Então, essa missão primeira é dos pais. Então, quando a escola que precisa educar nos costumes, nos bons hábitos e nas virtudes, é o início da terceirização. Porque, veja, é o pai que deve fazer esta educação. As virtudes, os bons hábitos, os bons costumes, tudo isso diz da primazia da família e a escola complementa esta primazia. Então, quando o pai delega à escola, eu quero que a escola eduque meu filho, evangelize meu filho, catequize meu filho, na verdade, esta educação primeira é dos pais, é da família e a escola vai complementar esta educação. Então, eu vejo que é muito sutil essa terceirização, mas é algo que precisa ficar muito atento, porque quem educa, quem evangeliza e quem catequiza seu filho por primeiro é a família. A gente está tendo foto aqui, isso aí é o quê, gente? Foi um processo que nós vivemos em sala de aula sobre a experiência do borboletário. E é muito interessante que as famílias ficaram altamente envolvidas. As crianças partilhavam sobre todo esse processo do borboletário, que é ver a mudança da lagarta para a borboleta. E muitas famílias levaram essa experiência para dentro de casa. E foi um momento riquíssimo, porque os pais também queriam aprender todo esse processo da mudança da lagarta para a borboleta. Então foi algo rico que nasceu na escola, uma experiência dentro da escola, e os pais levaram também essa experiência para a família. A participação dessas atividades, dessas apresentações, a presença dos pais é fundamental, marca tanto a criança, né? Como também negativamente a ausência, né? Sim, com certeza. O pai é fundamental para o desenvolvimento da criança, os pais. Porque o que acontece? A criança, ela chega com as vivências de casa, né? E quando ela chega na sala, ela chega num mundo novo. Que ali o professor vai mediando aquelas situações. E a criança, tudo que a criança tem, a criança demonstra, né? Eu acho isso importante, a gente olhar como um todo. A escola, ela vê muito o zelo daquele pai, quando acompanha as atividades escolares, o caderno, as respostas na agenda, porque normalmente existe uma comunicação por escrito entre os pais. Então, o pai que tem zelo pela vida escolar, isso também fica muito refletido. E o pai que não tem tanto zelo, a criança sente também. Porque ela sente quando ela não é acompanhada. A criança é muito da realidade da afetividade. Então, a criança, ela necessita de acompanhamento. Não, vou deixar meu filho. Não. O acompanhamento é extremamente necessário. É o acompanhamento que gera segurança na criança. Então, o pai que acompanha o exercício diário, a agenda escolar, as participações nas reuniões, nas festas da escola, a criança se sente acompanhada, ela se sente segura. O pai que deixa que isso não é importante, o mais importante é o trabalho, o mais importante é o que eu faço, é a produção da minha vida, e deixa o filho, a criança sente. E isso gera insegurança na criança. Isso é um problema em sala de aula, né? Muito grande. A criança, quando não tem esse vínculo, esse suporte da família, a criança sofre. Como a Ana falou, tem a agenda, né? E tem pai que não se preocupa em olhar a agenda. Às vezes é um recado importante, trazer alguma coisa para a aula no outro dia e o pai acaba não vendo, a criança se sente triste. Se sente abandonada, essa é a palavra, porque vê todos os amigos, né, trazendo. Eu fiz uma pesquisa, pedi para as crianças uma pesquisa. Falei, olha, agora vocês vão conversar em casa sobre um determinado assunto. E eu percebi, no outro dia, na roda de conversa, as crianças que realmente teve a pesquisa com os pais e a criança que não. A criança se sente abandonada, triste, carente. Porque aí a criança ainda me relatou, tia, meu papai não sentou comigo, nós não olhamos, nós não conversamos. E isso a gente vê a tristeza da criança, né? E aí a gente tenta, não, né, papai trabalhou muito, a gente tenta mudar, né, ali dar uma... Mas tem hora que não tem jeito e a criança sente. E conforme vai crescendo, vai ficando pior, né? Que a criança já vai ter o entendimento. Nossa, meus pais só trabalham. Meus pais só pensam em trabalho, eles não têm um cuidado comigo. Isso reflete. E aí a chamada de atenção do Papa Francisco, né?
A primazia é da família. Então, retoma este lugar que é teu, pai e mãe. Ele falou isso para os pais. Retoma o lugar que é teu de educar os filhos. É teu em primeiro lugar. Então, o pai precisa assumir isso como um lugar da sua missão. O trabalho é importante para prover toda a realidade dentro de casa. É importante todas essas realidades, mas é importante também essa primazia na educação dos filhos. Os pais que não conseguem viver, é importante dialogar com a escola. A escola não deve acusar, não deve expor os pais que não conseguem viver isso, mas dialogar de uma forma que a gente possa ajudar essa família a, juntos, querer o melhor para aquele desenvolvimento daquela criança. Então, é importante também que os pais que hoje se sentem frágeis nisso, que procurem ajuda para que a gente possa desenvolver. É interessante isso porque a gente está falando para o Brasil todo e a gente não sabe como que é o ritmo, né, das famílias e tudo mais. A escola tem essa flexibilidade de entender, por exemplo, uma mãe que trabalha, que sai tarde e que muitas vezes não coincide o horário, né, do conselho escolar, porque pode acontecer isso, né? É importante entrar nessa parte do diálogo, mas não deixar de ter esse vínculo, né? Sim. Porque cada realidade tem, muitas vezes tem mães que são donas de casa, mas tem muitas vezes que tem mães que trabalham em horários alternativos que dificulta esse contato com a escola, né? Gostaria de dar um exemplo. Nós temos uma aluna na nossa escola que o pai está preso, ele é presidiário, né? E ela sente muita falta deste pai. E nós temos uma coordenadora pedagógica, Ana Amélia, que também é professora, e ela teve uma intuição, porque ela estava muito rebelde por causa da distância do pai. Então ela tirou uma foto da criança e pediu para que ela mostrasse para a sala quem era o pai dela. Então são pequenos gestos que fazem diferença. E aí essa é a questão do professor ter essa visão. Então a criança estava agressiva não porque ela é agressiva. Ela estava num aspecto de agressividade porque ela estava sentindo falta do pai, que hoje está preso. E que ela está com essa falta. E aí a professora, com muito zelo e caridade, vai trazendo que esse sentimento seja expresso de uma outra forma. Não com agressividade, mas imprimir uma foto, coloriu essa foto, disse: ele é seu pai. Um dia você vai voltar a ver ele. Vamos viver aqui, vamos ser bom para que um dia você possa voltar a ver. Essa é a esperança, esse otimismo, né? O Papa fala muito isso, que a educação não é só passar conhecimentos, é passar virtudes e valores. Que bonito, né, gente? Olha, gente, como é lindo o professor, né? Aquele professor que é vocacionado. E como é o dia do professor, eu quero também perguntar para vocês, né? Há quanto tempo você é professora? Eu entrei na faculdade com 15 anos, com 20 já era professora. Então, é uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos, e você? 8 anos. 8 anos. 8 anos. E como que é para você ser professora, ter essa vocação de ensinar? Sim, é a minha vocação mesmo, né? Eu sou missionária da Canção Nova, mas eu trago dentro dessa missionariedade a minha missão de educação e a missão de professor. Então, eu vejo que isso é o chamado que o Padre Jonas me fez de formar homens novos para o mundo novo. Então, eu me encontro nesta vocação e quero viver para sempre nesta vocação, né? Como missionária e como educadora. E você? Eu sinto que a criança é aquela plantinha, né? Que a gente tem que dar muito amor, muito carinho. E a criança, ela dá tudo que a gente entrega, ela nos devolve. E é bonito de ver quando a criança tem esse amor, esse carinho mesmo, essa dedicação, eles percebem. E quanto mais amor você dá, mais elas vão retribuir o amor. Ai, que legal. Tem participação, vou pegar aqui meu óculos, senão não enxergo. Vamos ler. Olha, essa foto aí, que legal. Professora com os alunos lá no pátio. Legal, né? É uma vocação linda. Aqui a apresentação, na festa da primavera, né? Eu tava lá. Tem que ter tanta criatividade. A Karine e seus alunos. Vários professores. Legal. Legal. E essa comunhão também entre os professores é importante, né? Porque estão na mesma missão e essa integração também dentro da escola, né? Promover essa unidade também, porque nós temos diferentes professores.
E a importância é que todos estejam nessa unidade. O para quê que eu estou na profissão? Dentro do Instituto Canção Nova, o para quê é formar homens novos para um mundo novo. Então, cada um da sua cidade foi escolhido por Deus para estar conosco. A Eveline se emociona muito, porque ela esperou muito estar no Instituto Canção Nova e, graças a Deus, hoje ela está conosco. Então, é um processo. Então, essa unidade entre os professores, saber qual é o meu ideal dentro do Instituto Canção Nova e dentro das escolas onde eu estou. Dentro do Instituto, é formar homens novos para um mundo novo. Que legal, né? E o que os pais precisam ficar atentos, né? Por exemplo, dentro de casa, eu não sei você, né, qual é o nível escolar do seu filho, como eu já falei, mas quais são os sintomas, o que os pais precisam ficar atentos, que são sintomas importantes para levar para a escola dentro de casa, às vezes ali no parquinho, que são importantes para o professor, para a escola saber. Por exemplo, socialização. Então, como a criança divide o brinquedo? É importante que o pai... Isso em que faixa etária? Faixa etária de 2, na nossa realidade, 2 a 5 anos, na educação infantil. Agora, faixa etária de fundamental 1 e 2, outras realidades. O uso de tecnologia excessivo. Então, é importante que os pais falem para os professores, nessa faixa etária de fundamental 1, 2, né, crianças maiores, se a tecnologia está tirando a atividade da criança. Se a criança se dedica a maior parte do tempo à tecnologia, é importante que o pai comunique isso à escola. Se ele está deixando de fazer outras atividades para ficar com a tecnologia. Exatamente. Ele não, por exemplo, não quer ir lá para fora brincar para ficar com o celular. Isso já é um sintoma que é importante levar para a escola. Sim. Porque aí a escola, junto com a família, vai trilhar um caminho de mudança para essa realidade, porque isso exige mudanças, né? A criança que fica dedicada à tecnologia não é importante para o seu desenvolvimento psicomotor, cognitivo e na aprendizagem. Na realidade da criança, é importante que o pai trabalhe essas realidades do egocentrismo, porque é natural, mas que a criança precisa evoluir e crescer. Então, a questão da divisão dos brinquedos, como é que acontece? Então, ela divide, não divide, como é que está esse processo? Como é que a gente pode respeitar, mas também ajudar a trilhar um caminho mais da generosidade? E tem muita gente que diz, não, mas é normal, é da fase. E deixa até que ponto? Isso. É normal até os 5 anos, no sentido de que você pode observar, mas 4 e 5 já precisa intervir. No sentido com amor, né, com respeito, mas fazer uma intervenção para educar para a generosidade. Porque toda a escola precisa ter esse fim também nas virtudes e nos valores. O Papa Bento XVI diz que não é só conhecimento, não é só técnica, é valores, é virtudes, é essa plenitude da vida humana. E a gente torna essa plenitude na formação por via de quê? Da mediação. Então, a criança está muito... do egocentrismo passou para o egoísmo. Então, a gente intervém com a educação da generosidade. A gente intervém com a educação da solidariedade. Você está bem nessa fase, né? Sim. Eu estou na fase dos 4 anos. Fala a sua experiência. Sim, a gente da cadeira, das mesas. Sim, em simples atitudes que a gente trabalha os valores. Igual nós estávamos em sala e lá senta em 4, né, em grupo de 4. E todos sentaram e teve um amiguinho que ficou sozinho. E aí eu vi aquela situação, eu poderia muito bem, vem cá, amiguinho, vamos sentar aqui. Mas não, eu pensei, não, vamos usar esse problema para nós resolvermos. Gente, o amiguinho tá sozinho, o que a gente vai fazer? Aí teve criança que deixa ele sozinho. Já levantou a mão e falou, deixa ele sozinho. Falei, mas será que se fosse você ia gostar de ficar sozinho? Aí a criança pensou, não ia gostar. Vamos lá, gente, ainda temos um problema. A criança continua sozinha. Aí 4 crianças levantaram para sentar. Aí deixou outra criança sozinha. E eu falei, mas aí agora o amigo já não está sozinho mais. Mas e o outro amigo? Ah, tia, pode deixar que eu vou lá. Aí resolveram entre si dividir a sala para ninguém ficar sozinho. E eu acho que nas pequenas atitudes que viram grandes atitudes mais para frente, né? Que eu acho que o professor tem que fazer o aluno pensar, resolver problemas, porque a vida é assim, né? Então a gente tem que fazer desde pequeno resolver problemas.
E a Eles alegria mesmos, deles, né? E a alegria. A alegria daquele que recebeu os amigos e também daquele que foi, mas percebeu que não podia deixar. Então, tudo isso é uma construção. Essa formação do homem novo passa por isso, uma construção das virtudes e dos valores para ser vivenciado neste mundo novo. E a reflexão que ficou pro menininho, que falou, deixa ele sozinho. Eu fiz ele refletir. Devolve, né? E aí, isso, eu Dá a devolvi. resposta pronta, né? Isso. Importante, Não dá a resposta pronta. Acho que o professor de hoje é isso, é não dar a resposta pronta. A criança tem que pensar, desde pequeno, né? 4 aninhos, desde Vamos falar pequeno. depois que eu ler a participação, um pouquinho dessa geração, né? Que é um desafio para você. Sim, tem. Tem participação aqui, a Mariana Gomes. Hoje é dia de homenagear uma professora em especial, minha mãe Maria das Graças Fonseca, que mora em Natal. Hoje, com 79 anos, é professora aposentada por mais de 30 anos, lecionou língua portuguesa a tantos jovens e adultos. Através dela, estendendo meus parabéns a todos os mestres do saber. Muito obrigada por nos levarem a caminhos desconhecidos e encantadores, e todo o meu respeito, o meu também. Deus os abençoe. Ana Lu, Colégio Interagir, assistindo este programa que está fazendo homenagem aos professores e só está confirmando a escolha certa que fiz ao escolher o Interagir. Parabéns pelo acolhimento, Deus abençoe. Isso mesmo, homenagem aos professores, parabéns aos professores de todo o Brasil. E nós estamos já encerrando o programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os professores de todo o Brasil hoje, dia de vocês, né? Eu acho que o principal é o amor mesmo, pela profissão, porque é uma missão, né? É uma Nós missão, temos é uma uma missão, missão. com certeza. E a gente tem o mundo, né, nas nossas mãos, porque eu acho que a criança É verdade. tá ali e o que você entrega para ela, ela vai crescer, ela vai desenvolver, e isso na base do amor mesmo, no carinho, é a fé que tudo vai dar certo. Eu fiquei muito envolvida com a partilha sobre Santa Teresa d'Ávila e ela, a partir daquela realidade que ela tinha, ela foi plena, ela viveu a plenitude. Bento XVI disse que ela é a mulher da plenitude. Então, para você, professor, que vive tantas dificuldades, muitas vezes não é valorizado. É verdade. Então, o que eu convido vocês a buscar essa plenitude de vida e de realizar a vontade de Deus na sua vida, apesar de tantos pesares, como Santa Teresa, despontar nessa plenitude de vida. Que lindo, né? Santa Teresa d'Ávila, padroeira dos professores. Parabéns, o dia de vocês, né? Vocês merecem, né? E que venham mais professores apaixonados por sua vocação, porque nós precisamos de vocês. Deus abençoe. E antes de encerrar, eu quero lembrar, claro, a gente está falando de professor, a gente vai falar da Faculdade de Canção Nova e eu vou ler aqui, né? A gente fez um programa sobre isso, eu fiquei impactada, gente. Presta bem atenção, olha. Já estão abertos os programas de bolsa em convênios já existentes. A faculdade inclui o programa de Bolsa Canção Nova e estágio garantido, mais bolsa 100%. Então, você se inscreve na Faculdade de Canção Nova, faz um estágio e esse estágio te garante bolsa 100%. Vou repetir. Você se inscreve na Faculdade de Canção Nova, certo? Faz seu estágio e esse estágio te garante bolsa 100%. Quer mais? Então você confere lá o edital e as inscrições estão abertas no site fcn.edu.br ou ligue no 3186-2441. E o lema da Faculdade de Canção Nova, você sabe, formar homens novos para o mundo novo. E eu também quero agradecer a você, sócio evangelizador, que acredita nesta obra, nesta TV Canção Nova, que está há 30 anos neste milagre a cada dia. Graças a você, nós podemos transmitir programas como este. Deus abençoe você e eu convido você, vamos juntos evangelizar. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário, 9h40. Deus abençoe e até amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.